Bom dia, estamos iniciando mais um Podcast Brasil, terceira temporada, e aqui ao meu lado tem um camarada, uma visita aqui, atendeu o nosso convite, ele atende por J, mas é João. José, João, quase. Ah, é José, meu Deus, eu esqueci o nome do cara. Acontece muito. O nome do cara não é João, é José. É José. Só lembrar do Egito. Peraí, José, vou botar aqui. Pessoal, compartilha onde você tiver, TikTok, Instagram, Facebook, onde você tiver, compartilha. O tema hoje é depressão. Se você conhece alguém ou se você suspeita de alguém, compartilha. Você pode estar salvando uma vida, libertando uma vida dessa doença ou do que você quiser entender, que se chama depressão. Aqui ao meu lado, eu estou com um camarada especial que vai falar sobre esse assunto. O nome dele é José. José, bom dia. Bom dia, gente. Queria agradecer aqui o convite, né, do irmão dele, Yang. Bom, eu creio que é muito importante, né, nós falarmos sobre esse assunto, principalmente para o povo da igreja. Eu acredito que a depressão por muito tempo foi vista com um olhar de preconceito, né, por aqueles que seguem a religião cristã, seguem a religião evangélica, né? E eu acredito que hoje, pela misericórdia de Deus, Deus ele tem aberto, né, portas para que nós possamos falar disso de maneira mais aberta, de maneira mais livre, digamos assim, né? E é uma doença que já está dentro da igreja, né? Tem muitas pessoas que passam por isso, que nós nem imaginamos. Vemos líderes religiosos, né, que passam por isso. Então, vai ser bem bacana o bate-papo e a gente vai entender um pouco. Glória a Deus. Jota, a primeira pergunta que eu vou fazer para você é a pergunta que eu faço para todos que chegam aqui. Quem é José ou o famoso Jota? Bom, eu sou uma pessoa que me converti no ano de 2014. A minha família sempre buscou, né, mas eu demorei um pouquinho para encontrar Jesus, né? Minha mãe, por intermédio de uma amiga da família, conheceu a Cristo, e logo em seguida minha irmã. Depois a minha mãe foi dar um passeio no mundo, e aí meu pai, nesse meio tempo, começou a também se achegar à igreja, né? E ali ele está até hoje. E aí minha mãe voltou um tempo depois, né? E no ano de 2014 foi onde eu ingressei, né, na igreja. E já são 10 anos, né, de caminhada, 10 anos onde vivi muita coisa, aprendi muita coisa, adquiri muita coisa, deixei muita coisa para trás, né? E a gente tem seguido dessa maneira. Glória a Deus.
Jota, o termo depressão, a maioria das pessoas falam que é coisa do diabo, outras pessoas falam que é uma doença, apenas uma doença. Tem outras pessoas com uma linha de pensamento que entende que é uma doença com influência no mundo espiritual. Qual a sua visão sobre esse tema? Doença, não é doença, é os dois? Muito interessante a pergunta, e eu queria pedir aqui licença para ler um salmo, né, um salmo que é muito conhecido, que é o Salmo 38. Eu até salvei aqui. E eu vou estar lendo com os irmãos. Salmos 38, seu verso 1. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, não por causa da tua cólera, nem a paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, muito abatido, ando lamentando todo dia. Aqui nós vemos um salmo que caracteriza exatamente uma pessoa com depressão. Aqui nós vemos uma pessoa que ela diz que está lamentando todos os dias, que seus pensamentos estão pesados, que ela sente que a ira, a mão de Deus pesou sobre ela, E pegando isso, e pegando diversos outros exemplos da Bíblia, nós entendemos que a depressão ela é simplesmente uma doença. Eu acredito que a gente costuma ver muito uma diabetes como uma doença, a gente costuma ver um câncer como uma doença, a gente costuma ver uma pressão alta como uma doença, mas quando é falada essa palavra depressão, a gente já associa a demônio, e tudo mais. Claro que eu acredito que exista sim influências malignas, relacionado a essa doença, porque quando a gente vê um suicídio, nós vemos que é algo que foge totalmente do natural. Aqui nós não estamos falando que não, o diabo porque o diabo é intruso, o diabo ele vai agir, a gente querendo ou não. E quando a gente fala sobre depressão, a mente dessa pessoa ela tá muito nós temos que tomar um certo cuidado para lidar com a mente de uma pessoa que está passando por isso. É um estado muito delicado, vamos dizer assim. Está sensível. Está sensível. O que acontece? Quando a gente fala de uma pessoa com depressão, a gente enxerga, a gente vê uma pessoa que está com depressão, a gente sabe aquelas frases de, olha, vai ficar tudo bem, olha, Deus te ama, Deus... Cara, isso não funciona. A pessoa que... Se tem alguém que está me assistindo que tem depressão, ela vai entender exatamente o que eu estou falando. Essas palavras de alívio rápido, de alívio imediato, não funcionam. Por quê? Porque, cara, ela está doente, ela precisa de uma ajuda espiritual e precisa de uma ajuda profissional também. Assim como uma pessoa com diabetes, assim como uma pessoa com pressão alta, Então, assim, respondendo a pergunta de maneira mais direta, é uma doença, porém o diabo, ele consegue achar meios, para levar essa pessoa a um suicídio. Então eu acredito que a definição melhor seria essa. Jota, você acredita que a igreja, no modo geral, ela deixa a desejar no tocante ao tratamento da depressão? Porque, como você falou, na igreja tem um bocado de gente assim e às vezes nem sabe, acha que é alguma outra coisa, algumas outras pessoas... Pecado, demônio, etc. Você acha que a igreja deixou a desejar ou deixa a desejar no tocante ao tratamento, que eles podem muito bem acionar um psicólogo da própria igreja, abrir um culto específico para esse período, esse momento, para esse tema? Sim. O que acontece? Eu vejo que essa é uma pergunta um pouco difícil de responder, porque eu acredito que cada igreja tem o seu modo de trabalhar, pela misericórdia de Deus e pela graça de Deus, eu sempre tive pessoas dentro da igreja que me ajudaram muito nessa questão, Pessoas que não me julgaram, pessoas que falaram, olha, se você precisar ir ao psicólogo, se você precisar de uma ajuda profissional, eu estarei aqui, eu vou com você, Então o que acontece? Eu,
particularmente não tenho o que falar em relação à igreja, né? Mediante ao que eu vivi, ao que eu passei. Mas nós vemos que tem igrejas aí que cospem santidade, arrotam, né, santidade de um jeito que muitas vezes leva a pessoa a acreditar que realmente ela não merece mais o amor de Deus, que ela está nessa situação porque ela merece, ou, né, enfim. Então eu, na verdade, aqui eu faço mais um apelo, né, para aqueles que me assistem. Cara, não julgue, sabe? Eu acho que a depressão é o estágio mais, assim, delicado da dor humana que o ser humano pode sentir, né? Porque, cara, quando você sente uma dor na sua, sei lá, na sua carne, né, vai passar o tempo, vai curar. Mas, cara, a depressão é uma coisa que ela tá... É igual uma dor de dente, sabe? Uma vez, uma terapeuta, ela foi na célula a qual nós tínhamos na minha casa, e ela falou, gente, a depressão é como uma dor de dente. A pessoa ela pode estar sorrindo, pode estar brincando, pode estar praticando um esporte, a dor de dente sempre vai estar ali. Isso. Ela vai vai esquecer por um momento, mas quando ela chegar em casa, né, quando ela for dormir e colocar a cabeça no travesseiro, a dor de dente vai estar ali. Então pega essa dor e coloca no emocional. Cara, é exatamente isso, sabe? A pessoa, sabe, quantas pessoas a gente não vê, né? O Robin Williams, por exemplo, o ator, falavam que ele estava muito bem dias antes de morrer, sabe? O Chester Bennington, vocalista do Linkin Park, tem uma foto dele que ele tá rindo, sabe? Com a família, ele viajou com a família e no dia seguinte se mataram, né? Então, o que acontece? Cara, não julgue, sabe? Se uma pessoa chegar pra você e falar, olha, eu tô com depressão, cara, não julgue, sabe? E é aquilo também, não é só julgar, mas muitas vezes o que acontece, isso eu não diria nem tanto que é um erro, né? Que nós cometemos, mas... Sabe, essas palavras, né? Esses alívios imediatos que a gente acha que vai funcionar com uma pessoa dessa. Olha, mas, sabe, você já tentou buscar Deus? Você já tentou... Cara, o que a pessoa com depressão mais faz é buscar Deus, sabe? É buscar Deus, é falar, Deus me ajuda, Deus me tira dessa situação, né? Então, muitas vezes, mediante a isso, a pessoa fala, mas então acho que eu não sou digno, né? Acho que Deus esqueceu de mim, ou sei lá... Né, isso não é pra mim, ou talvez Deus não exista, né? E é aí que o diabo entra. E é exatamente aí que o diabo entra, né? Então, assim, o que eu sempre costumo falar, se você não tem palavras para ajudar, simplesmente ouça, sabe? Ouça. Tanto é que Deus, ele, sabe, falou, chore com os que choram, sorria com os que sorriem, exatamente por isso. Porque muitas vezes, né, a gente quer ajudar, e a gente, cara, só piora a situação, né? Então, eu acredito que o trabalho... assim, mais importante da igreja muitas vezes é esse, é ouvir, né? Ouvir. Um dos principais passos na psicologia é ouvir. Ouvir. Eu fiz alguns cursos e sempre, por exemplo, no curso de capelania, por exemplo, eles embutem um pouco de psicologia, eles falam, chegou em algum lugar, depressão, hospital, para ouvir. Para de citar a galera. Ouça. Porque as pessoas querem desabafar. E se ela encontrar, de fato, um apoio em você, desabafa mesmo, vai fundo. Exatamente. E quando você encontrar a oportunidade de falar na hora certa, você atinge o alvo. Porque o que acontece? Isso vai muito mais além, né, do que simplesmente você só ouvir. Eu entendo assim que quando tem um louvor que eu gosto muito do Rodolfo Abrantes que fala que das minhas feridas sai poder para curar, né? O que acontece? Muitas das vezes, cara, a gente tem que entender que se você nunca foi traficante, cara, você chegar para falar com um traficante é uma coisa um pouco assim, né, mais delicada. Se você de repente sofreu um abuso na infância e hoje você está curado, você vai entender o que uma pessoa que sofreu abuso passa, o que ela pensa, né? Então, o que acontece? Quando você passa por depressão, você entende que, cara, muitas das vezes as pessoas não conseguem entender aquilo que você está falando, sabe? Exatamente por isso. Cara, vai ficar tudo bem, cara, sabe? Vai dar tudo certo. Cara, fica bem, sabe? O que você mais está tentando é ficar bem. Só que, cara, você está conseguindo, né? E aí é aí onde entra essa questão do diabo, né? Então, o que acontece? Quando você sofre, você passa pela dor que aquela pessoa está passando, você começa a olhar pelos olhos dela, sabe? Começa a entender de fato que, cara, ela está sofrendo e que ela precisa da sua ajuda muito mais do que você imagina, né? É como se fosse um preparo. Se você passou por algo,
você vai ter, de fato, ali a ferramenta exata para trabalhar naquilo ali. Exatamente. Jota, eu tô percebendo aqui na sua conversa, e eu vou fazer essa pergunta. Você já teve depressão? Já tive. Tive depressão no ano de 2016, né? Foi onde eu comecei a reparar os sinais, né? O que acontece? A depressão, ela não é uma coisa que vem do dia para a noite, né? Como muita gente pensa. É uma construção. É uma construção. Não é uma tristeza profunda que a pessoa está triste, não. Vai muito mais além disso. O que acontece? A depressão, ela é um estágio onde você não sente simplesmente mais nada. Você fica entorpecido. Entorpecido no sentido de que você olha para sua família, você não consegue mais amá-los. Você olha para o seu emprego, você não sente mais prazer de estar no seu emprego. Você olha para sua vida espiritual, sabe? Você não vê mais ânimo, não vê mais o porquê de buscar pela sua vida espiritual, né? E é um estágio exatamente que você começa a reparar os sinais. A pessoa que ela passa por depressão, quando ela começa a perceber esses sinais, ela vê, tem algo errado, né? E aí o que acontece? A depressão, ela tem alguns estágios que ela primeiro vai atingir o seu lado emocional, depois ela vai começar a atingir o seu lado físico, né? Tem muitas pessoas que engordam muito, tem muitas pessoas que emagrecem muito. Eu fui dos que emagreceu muito. Eu acho que em 2 meses perdi 20 quilos. Caraca. Numa tacada só. Que tanto é que muita gente falava, nossa, o que aconteceu? Você tá magro, né? Você tá fazendo dieta, você tá né, fazendo algum exercício. Cara, não fazia nada e emagreci muito. Sentia muitas dores, né? Aí é onde eu falo que a depressão, ela vai muito mais além do que uma tristeza, né? Que a pessoa acredita que é só uma tristeza. Sentia muita dor no meu estômago. Cara, não era uma dor tipo não, era uma dor constante, né? Porque o que acontece com a depressão, a pessoa que ela tem ansiedade, ela tem depressão. A pessoa que tem depressão, ela tem ansiedade, né? É meio que um limbo só. E quando eu ficava muito ansioso, eu sentia aquela coisa no estômago, né, que a psicologia fala que é noradrenalina, né? E aquilo ficava muito forte, a ansiedade muito forte, e aí eu começava a sentir dores, né, no estômago. E era uma dor, cara, que eu não conseguia levantar. Eu lembro que na época eu cantava na igreja, e tinha vezes, sabe, de eu começar a cantar, aquela dor vir, e eu ficar com muita tontura, quase desmaiar de dor, né? E aí, né, só que assim, a primeiro modo, a pessoa ela não quer falar para as outras que ela está doente, né? Eu pensava muito da seguinte maneira, não, vai ficar tudo bem, sabe? É só um momento, vai passar, eu vou buscar Deus, né? Eu vou, sabe? E vai passando o tempo, você não melhora, e aquilo vai piorando, e aí as pessoas veem que você já não tá mais tendo ânimo para levantar da cama, né? Que eu cheguei num estágio que eu já não tava levantando da cama mais. Caraca. Já não tava tendo ânimo para tomar banho, já não tava tendo ânimo para comer, sabe? Tanto é que às vezes eu acordava e ia comer acordava cedo e ia comer só à noite, sabe? Então, só que assim, as pessoas elas começam a perceber, né? E, sabe, e aí fui levando, tentei suicídio várias vezes. Caraca, Jota. Tentei, E assim, cara, é uma coisa que você vive, sabe, meio no anonimato, né? Porque você não quer falar pra uma pessoa, olha, eu tentei me matar, né? As pessoas não querem frescura. A pessoa vai falar, nossa, você tá ficando louco, você, sabe? Vai procurar ajuda, né? Vai orar, vai ler a Bíblia. E algumas pessoas acham que, pô, só o fato de você estar me falando é porque é frescura. Exatamente. Eu penso assim. Exatamente, né? E aí o que acontece? Chegou um momento tão assim, pesado, né, nessa história, que, cara, eu falei, eu tenho que tomar uma atitude, sabe? Porque já tentei uma, já tentei duas, sabe? Já não tô mais tendo força para levantar, sabe? E, cara, eu preciso tomar uma atitude. E é aí que eu sempre costumo falar que é a luz no fim do túnel, né? Que, cara, não é fácil, né? Eu não falo isso de um modo que possa parecer fácil, né? Mas, cara, procure ajuda, sabe? Da sua família. Talvez possa ser que você não tenha a família presente, sabe? Procure ajuda de um amigo que você confie, de repente seu pastor, sabe? Procure ajuda, porque o que acontece? Sozinho, ninguém consegue vencer essa batalha, né? E aí chegou um momento que eu falei, eu tava na cama já há vários dias, e minha mãe sempre perguntava, José, o que tá acontecendo? Não é nada, eu tô bem, né?
E aí sempre pergunta, só que assim, ela sempre respeitava, né? José, o que tá acontecendo? Ah, tá tudo bem e tal. E aí chegou um dia que ela falou, José, o que tá acontecendo? E aí nesse dia eu não tive palavra, fiquei quieto. E aí ela perguntou de novo, José, o que tá acontecendo? E aí eu lembro até hoje, como se fosse hoje, comecei a chorar. Chorar. E aí ela chamou meu pai, né? Eles sentaram na minha cama. E eu falei, mãe, eu tô doente. Meu Deus. E aí ela olhou e falou, Zé, eu sei que você está doente. Porque mãe sabe, né? Mãe conhece. E ela falou, eu sei que você está doente. Mas o que você está sentindo? Aí eu falei, mãe, eu tô sentindo isso. E aí, cara, eu lembro como se fosse hoje, né? Ela falou as palavras que, sabe, viraram a chave na minha vida. Você quer ajuda? Sabe? E aí eu pensava assim, não, cara, se eu falar com a minha mãe, ela vai me julgar, sabe? Vai mandar eu procurar Deus, vai mandar, né, eu buscar mais a Deus, vai mandar... E não, ela falou assim, você quer ajuda? Você quer procurar ajuda? Eu falei, mãe, quero. E aí o que acontece? Pode parecer que, né, minha história aqui, eu dei cantei o hino da vitória, né, e saí vitória. Cara, não. E aí tem um processo, né, que deve ser seguido, né, cara. Aí eu procurei ajuda, cara, e aí a história continua, né? E eu vejo muito a graça de Deus, a glória de Deus nessa história, porque eu lembro que eu comecei a fazer. Eu resistia muito a fazer terapia, né? Eu falei, cara, fazer terapia, isso aí não vai ajudar a passar com um psiquiatra, né? Porque aí entra, né? É doido. Por mais que você tá doente, você sabe que você fala, meu, não, cara, vou passar com um psiquiatra, tomar remédio. Aí eu passei com o psiquiatra. O psiquiatra falou, ó, é o seguinte, você tá doente, tá? Você vai precisar tomar medicação, vou passar medicação pra você. E, cara, você tem que tomar e fazer terapia. E aí eu falei, tá bom. Aí eu comprei o remédio, comecei a tomar. E aí comecei a fazer terapia. E aí, cara, eu fazendo terapia, eu lembro que a primeira sessão de terapia, né, o Dr. Armando, não sei se ele vai estar assistindo, se ele tiver, cara, é um cara usado extremamente por Deus, né? E aí ele falou assim, ó, na primeira sessão, ele falou assim, ó, a gente não discute aqui religião. Eu não posso falar com você sobre religião, não posso falar com você acerca de fé, tá? A gente vai tratar aqui questões emocionais que te trouxeram até esse momento. E aí, beleza. E aí, nisso eu falei, o cara deve ser ateu, ou deve ser espírita, né? Não sei. Mas aí, enfim, continuei fazendo terapia com ele. E aí eu lembro que uma vez ele comentando comigo, falou, lá na minha igreja é assim. Aí eu, igreja? Mas como assim? Aí ele, a igreja, eu vou na igreja. E aí eu vi que ele deu a liberdade. Eu falei, o senhor é da igreja, cara? Aí ele começou a falar, né, sobre a igreja. E aí, aqui é onde eu falo, né, a questão da religiosidade. Que, cara, pra Deus não tem religiosidade alguma, sabe, que fique de pé perante ele. Porque o que acontece? Deus, ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer, como ele quer, né? Então, assim, tem muitos médicos, cara, às vezes você não vai ser curado, sabe? Tipo, você vai fazer uma oração e vai ser curado. Mas Deus vai usar algum médico pra te curar. E, cara, isso é lindo. É o meio, né? É um meio, né? Porque, assim, a gente entende que ele usa pessoas pra curar pessoas ainda, né? Ele usa o amor pra ser a cura. E, assim, eu particularmente, eu achava que eu não seria curado, né? E o que acontece? A depressão, ela é algo que você tem que lutar contra ela todos os dias, né? Eu sempre costumo falar que existe a cura, mas também existe a luta diária, que todos nós temos. Aí já não é uma questão de pessoas que têm a doença ou pessoas que não têm, é uma questão do ser humano, né? É uma perseverança. É uma perseverança, né? De tipo assim, cara, tem momentos na nossa vida que acontecem situações que a gente fala, sabe, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Sabe, às vezes uma situação que acontece já bate aquele desespero, né? E é exatamente aqui que a gente tem que tomar certos cuidados e lembrar que, cara, eu tô curado e eu vou lutar contra isso, sabe? Vai ter dias que vai ser fácil? Não vai ter dias que vai ser fácil. Vai ter dias que você vai querer desistir? Vai ter dias que você vai querer desistir. Mas o fato de você levantar para lutar mais um dia é o que te torna guerreiro, né? Glória a Deus. Pelo que eu pude entender, eu não comparar, não bate comparar, mas, por exemplo, um pessoal que vai para centro de recuperação, se ele entra hoje, sai amanhã e continua na vida. O outro entra hoje e amanhã luta contra o vício. Poderia
poderia se encaixar também na ideia do tratamento psicológico. Perfeitamente, perfeitamente. Tem que lutar todos os dias. Todos os dias. O que acontece? A nossa vida é uma luta diária, todos né? Os dias. Eu acredito que, sabe, para nenhum de nós é fácil. Mas claro que a pessoa que ela tenha... Aqui a gente está falando do pós-tratamento, né? Isso. Tem o pré-tratamento e o pós-tratamento, né? O pós-tratamento, você entende o quê? Que as situações que te causaram a doença, elas não são mais tão eficazes para te colocar para baixo, né? Para fazer você acreditar que você tá mal, né? O que acontece? Na terapia, você trata exatamente isso. Por isso que eu falo, cara, eu sempre coloco no grupo, né? Gente, façam terapia, sabe? Busquem, sabe? Passe com um terapeuta, porque, cara, isso não é nenhuma questão só de depressão. Sabe, a gente, né, que é da igreja, cara, quantos desafios internos a gente não tem todos os dias, sabe? Cara, quem de nós que não peca, sabe? Cara, eu pequei, meu Deus, e agora o que eu faço? Nossa, né? A gente vê hoje que a pornografia, por exemplo, é algo que, sabe, tem destruído os jovens. E muitos jovens têm deixado de buscar Deus por causa disso. Cara, faça uma terapia, sabe? Vá, sabe? Se você não tem coragem de conversar com o seu pastor, fala, ó, cara, eu sou viciado nisso, eu gosto mesmo, sabe? Então, assim, muitas vezes as pessoas, elas desistem por não buscar os meios necessários. Isso. Né? E, cara, assim, o que eu falo, graças a Deus, hoje, o preconceito ele não tá tão atualizado, né? Eu acredito que tem muito... Cara, tem amigos meus que estão cursando psicologia, né? É um meio que Deus está usando, né? Porque chegou um momento que, sabe, terapeutas estão tendo que subir no altar para pregar a palavra de Deus, sabe? Porque, assim, tem sido tempos de muito apontamento, né? Onde eu sou santo e você é errado, onde eu sei e você não sabe, onde eu vou pro céu e você vai pro inferno. Cara, não é assim. E às vezes isso pode gerar também uma doença, no caso, né? Com certeza. Depressão na pessoa. Eu não lembro agora exatamente os dados, mas as pessoas que mais que mais procuram terapia são as pessoas cristãs. São líderes religiosos, né? E por que o cara busca esse meio? Porque, cara, às vezes a igreja não entende. E, cara, isso assim é muito triste, né, de falar, porque será que a gente tem feito o nosso papel? Será que eu tenho feito o meu papel? Sabe? É igual a mulher que estava sendo apedrejada, sabe? Estavam tacando pedra nele e Jesus falou, mas peraí, o que está acontecendo? Quem de vocês não tem pecado? Vocês estão falando que ela tem, tá, mas e os seus? Os seus estão em dia também, então podem ficar todos tranquilos, né? E mediante a isso, eu entendo que todos nós somos seres humanos, sabe? Todos nós somos adeptos a um vício, todos nós somos adeptos a um erro, todos nós somos adeptos a uma depressão, né? O que nos faz, o que nos move é a graça de Deus. Entender que, cara, Deus, ele é perfeito e nós não somos. Né? Que nós precisamos buscá-lo pela sua perfeição e entender que todos os dias precisamos da misericórdia dele. Né? Você acredita que esse tratamento chega em uma conclusão de, por exemplo, tô curado? Sim. Olha, a psicologia ela vai falar que a depressão ela tem remissão, né? O que é a remissão? Ela fica quietinha no canto dela, você não mexe com ela, ela não mexe com você. Eu entendo da seguinte maneira, que a remissão de fato ela acontece, né? Mas todos os dias, é que nem a gente acabou de comentar, você tem que lutar. Todos os dias, né? E lutar, e talvez a pessoa pode falar, então não tem cura. Não, tem. É igual o vício, a gente acabou de falar do vício em drogas, é o exemplo ideal pra gente usar. Cara, eu também fui usuário de droga há um tempo, né? Eu sei o que é você abdicar do vício todos os dias. É você dizer, não, olha, aqui não, olha, hoje eu quero, nossa, hoje eu tô com vontade, né, de tal, mas não vou usar. Por quê? Porque, cara, eu tenho minha família, cara, eu tenho pessoas que sabe, precisam de mim, assim como eu preciso delas, né? Então, é você dizer não todos os dias. Olha, você um dia, né, falando agora da depressão, olha, todos os dias você me deixou mal, todos os dias você me colocou pra baixo, mas hoje não. Sabe, hoje eu tô bem, eu vou lutar, né? E tipo assim, cara, que nem a gente citou, tem dias que não vai ser fácil, sabe? Pra mim, tem dias que não é fácil, sabe? Tem dias, cara, é difícil, mas assim,
Sempre quando eu vejo que tá difícil, né, segurar a onda, segurar a barra, eu vou me distrair, sabe? Vou assistir um filme, vou ouvir uma música, vou brincar com o meu cachorro, vou, sabe, fazer um exercício físico. Foram os meios que eu achei para vencer isso todos os dias, né? Eu lembro que quando eu tava já no estágio de ficar bem, cara, uma coisa que me ajudava muito era música pesada, sabe? Rock de destruir neurônio mesmo. E eu ouvia, cara, e ficava bem. E aí eu falei isso com o meu terapeuta e falou, ó, esse é um meio que você tá achando pra vencer a depressão. Então, assim, aí o que acontece, né? Cara, tem pessoas que vai achar outros meios que a gente vai achar bizarro, né? Tipo, chupar gelo. Tem gente que chupa gelo, né? Pra ficar bem quando tá ansioso. Né? Tem gente que pega plástico bolha e fica estourando. Cara, são meios que a pessoa ela precisa achar pra ela vencer, né? Todos os dias. O ápice é quando a pessoa chega a se matar. Sim. Né? Você acredita que após isso não tem mais jeito para ela? É uma pergunta bem delicada, né? Cara, eu acredito assim que... Vamos colocar aqui um evangélico. Sim. Um evangélico, Sim. Né, que conhece a palavra, aquela coisa tudinho. Vamos ir mais a fundo. Um pastor. Vamos botar matar, pastor. Como já tem casos, né? Que a gente... Um pastor. Ele caiu em depressão, subiu aquele nível, se matou. Você Sim. acredita que tem jeito para essa pessoa ainda? O que acontece? Eu vou colocar minha visão, né? Minha visão mediante ao que eu passei, né? E mediante a pergunta. Cara, eu acredito que quando uma pessoa que ela tem depressão, você fala pra ela, olha, se você se matar, você vai pro inferno. O que ela pensa é o seguinte, ok, mas eu já tô vivendo o inferno. É o que passa na cabeça dela. Tá, mas eu vou me matar, então vou trocar os 6 pela meia dúzia. Não vai mudar muita coisa, não vai diferenciar, né? Então, o que acontece? Cara, existe vida após isso? Eu jogo essa responsabilidade para Deus, sabe? Porque eu acho assim que a gente estava até conversando, né, ali fora, que o íntimo é só Deus que conhece. Isso. Não tem como a gente, sabe, falar, olha, o fulano morreu, ele se matou e ele vai pro inferno. Cara, mas só Deus conhece o íntimo, sabe? A Bíblia, ela fala, né, sobre aqueles que tiram sua vida, mas o que acontece? Eu vejo que, cara, é uma dor muito intensa. Sabe, imagina, por exemplo, a gente tá aqui colocando uma pessoa que se matou, mas e a mãe da pessoa que se matou, do jovem, do adolescente que se matou? Imagina você chegar pra ela e falar, seu filho tá no inferno. Cara, assim, eu vejo que é um golpe muito duro, sabe? É um golpe duríssimo, né? Então, assim, eu prefiro ficar isento, né, na questão da resposta, mas eu acho, assim, que Deus conhece o coração do homem e o íntimo do homem, né? Então, o pós é ele que cuida. Que decide. Lógico que a gente não pode... tanto é que a ONU, né, ela tem uma maneira de lidar com o suicídio que ela não divulga, né? Às vezes a pessoa se mata, não sei se as pessoas já perceberam, a causa da morte ainda não foi revelada. Isso. Né? Porque o que acontece porque aí se torna uma normalização ao suicídio. Isso. E é uma coisa que a ONU ela tem muito cuidado, né? Então, assim, a gente não falando isso, vamos jogar para Deus, né, a responsabilidade, a gente não está normalizando o suicídio, né? Mas é que a gente está trazendo algo como, cara, vamos deixar Deus julgar, né? Porque... Eu também tenho a minha linha de pensamento, também à luz da Bíblia e também de acordo com as experiências de algumas pessoas. Mas eu prefiro não divulgar, porque de repente as pessoas estão passando por aquele momento e de repente achem uma brecha naquilo que eu falei de uma forma talvez mal explicada. Exatamente. Entendeu? Jota, o tempo é curto, eu te agradeço. Você está cantando? Você canta muito, mas você está cantando ainda ou já parou? Não, canta ainda, quando muito necessário, né? Você toca guitarra, violão? Toco violão, né, guitarra. Vou preparar um violão para ele e vou trazer um dia aqui só para falar de música. Cantar e falar de música, tá bom? Jota, maravilha.
manda uma mensagem aí para todo esse pessoal que já passou, que está passando por um período depressivo, uma palavra de conforto, de amor, de libertação. Certo. Bom, você, né, que está passando por isso, que esteja passando por esse vale, cara, não desista, sabe? Eu sei que talvez isso não vai fazer muito sentido agora, né, mas futuramente você vai entender que tudo é propósito de Deus. Mas, nossa, uma depressão é propósito de Deus, cara. No Getsemane, Jesus, ele fala a seguinte frase: Pai, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Cara, eu vejo que Jesus ali, ele estava num estágio tão, assim, de agonia, né? Um estágio tão profundo de agonia, que ele chegou a ter medo, né, de cumprir de fato o propósito dele. Mas ele diz: Pai, que seja feita a tua vontade, né? Então, tudo nessa vida é propósito, tudo, sabe? E que das suas feridas possa sair poder para curar. Porque, olha, uma das coisas que as pessoas mais pediam para mim quando eu estava com depressão era oração por depressão. Olha, ora por mim, tá? Eu tô com depressão, ora por mim. Eu falava: mas Deus, tá? Eu vou orar como se eu estou passando por isso? Né? E eu vejo que Deus, ele usa as nossas feridas para curar feridas de outras pessoas, né? Então, cara, sabe, procure ajuda. Não vai ser fácil, isso eu, sabe, posso garantir a primeiro modo. Mas antes ser difícil do que ser impossível, né? Se pelo menos é difícil, significa que é possível. Então procure ajuda. E ajuda, quando a gente fala, é ajuda profissional, né? Ajuda também espiritual, que é importante. Independente da sua religião, sabe? Eu falo que a religião é algo que cada um vai prestar conta com Deus, né? Então, cara, dependendo da sua religião, né, procure auxílio dentro da sua religião, procure, né, conselhos espirituais, que isso ajuda muito também, tá bom? E que, em nome de Jesus, você possa entender que a depressão não é o fim, é apenas o começo de uma linda história. Amém? Então é isso, essa é a minha mensagem. Glória a Deus. Jota, obrigado. Eu que agradeço. Que Deus continue te abençoando. Amém. E você do outro lado, ainda não é o fim. Amém. Que Deus abençoe.